Olá! A história feminina tem várias fases sobre o papel social da mulher. Homenagear a mulher contemporânea é conhecer sua trajetória de vida, o estar no mundo, sua escolha profissional. O Centro Universitário INTA-UNINTA apresenta no segundo ano o quadro de entrevistas Profissões Femininas 2021, que se tornaram historiadora, assistente social, médicas, jornalista, advogada, engenheira, enfermeira, psicóloga, nutricionista, gastrônoma, fisioterapeuta e professoras, em que apresentam as memórias afetivas de infância, as mulheres e pessoas marcantes para se tornarem fortes, meigas, colaborativas, gratas, felizes com seus caminhos. Ainda conheceremos marcas que deixaram no seu convívio. Vamos conhecer? Profissões Femininas 2021. A conversa agora é sobre a formação da bióloga. Nós estamos aqui com a professora Magali Salles Monteiro e nós vamos conhecer essa trajetória. Ela é bióloga, formada pelo Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu. É uma paulista que mora há 9 anos aqui em Sobral, no Ceará. Tem também o mestrado em Ciências Biológicas e o doutorado em Ciências Biológicas também pela Unesp. E aí ela fez um pós-doutorado na área de Genômica Humana pelo Hemocentro da Faculdade de Medicina da Unesp, também em Botucatu, São Paulo. Com experiência em genética, com ênfase em genética humana e molecular, atuando principalmente nas áreas de citogenética, mutagênese e biologia molecular. Ela é coordenadora do curso de biotecnologia do mestrado acadêmico aqui do Centro Universitário INTA-UNINTA, tem experiência nessa área com publicações, é mãe de 3 filhos, o mais velho já está fazendo medicina lá em São Paulo e tem as gêmeas que estão aqui em Sobral, e é nessa trajetória de casamento, família, profissão que a gente vai conhecer essa profissão a partir da sua experiência. Professora Magali, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade em partilhar a sua experiência profissional inspiradora. E aí vamos saber como é que essa experiência acontece. A pergunta básica é: como é que você escolheu Ciências Biológicas? Que caminho foi esse? Foi o curso que ele escolheu? Você que escolheu o curso? Alguém disse faça isso? Foi um professor? Foi a mãe? Foi o pai? Quem foi que fez essa escolha? Fui eu que fiz essa escolha. Boa tarde, professora Crislene? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Sempre um grande prazer, contar um pouco da nossa história. Eu sempre conto a minha história para os meus filhos, E agora estou podendo contar aqui nessa oportunidade, dada pela professora. Bom, fui eu que escolhi, mas isso veio desde a infância, por parte materna, eu tenho avós, ambos já se foram. A minha avó morava no Rio de Janeiro, era carioca, veio para o interiorzinho de Juquiratiba, acho que vocês nem conhecem no mapa, é o interior de São Paulo, mas um lugarejo bem pequenininho lá. E lá minha avó foi diretora de escola, E eu, desde pequena, quando ia passar as férias, adorava dar aula para os meus primos, então eu me fingia de professora deles. A gente formava as escolinhas e aquele tempo não tinha computador, não tinha nada, a gente brincava muito ao ar livre, na rua, Juquiratiba era super pequenininho, e eu sempre dava aulas para os meus primos, Então a gente brincava de escolinha. E eu já sentia essa vontade de ensinar. Então eu acho que partiu daí essa parte de eu querer ser docente, seguir a carreira acadêmica. Agora, a parte investigativa, por eu brincar muito no ar livre também, eu vivia caçando grilo, formiga, e assim, eu gostava de ficar vendo como que a formiga fazia todo aquele trajeto, ia para o formigueiro, aí eu lia muito essa parte de
essa parte da vida, né, dos insetos, eu gostava muito dessa parte da biologia. Mas foi quando eu estava já no ensino fundamental 2 e fui para o colegial, que eu adorava a disciplina de genética. Aí eu queria estudar os genes, queria estudar, e a parte humana, né, sempre fui para essa parte humana. Aí eu decidi fazer biologia, né? E aquela época que eu fiz a biologia na Unesp de Botucatu, ainda a minha turma, né, foi a última em que nós tínhamos grande carga das disciplinas de humanas, né? Então a gente tinha anatomia humana, era bem voltado para a parte humana, né? Agora nós temos a biomedicina. Então, assim, o meu curso teve muitas horas nas disciplinas de humana. Então, para mim, estava ótimo, né? Porque eu queria fazer genética humana. Aí, sempre, já fui com aquele objetivo de fazer genética. E no meu primeiro ano já de faculdade, eu já fui procurar estágios, né? E também, naquela época, era muito difícil você ganhar bolsa de iniciação científica. Não era fácil como... Agora também está ficando difícil, né? Mas era muito difícil, era muito concorrido. E eu logo comecei a estagiar, né? E consegui minha bolsa de iniciação científica. Então, nossa, para mim foi aquela... Né? Sou cientista, né? Estou me iniciando a fazer ciência. Eu tinha um professor que está vivo ainda, o professor Edmundo De Luca, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e estava implantando a parte de mutagênese em genética humana. Para mim foi maravilhoso, né? Porque eu amava ver cromossomo. Então, eu comecei a fazer a minha iniciação científica com ele. Aí, as tecnologias, né, para responder às questões dos cientistas, elas vão avançando. Aí, eu fui para a biologia molecular, né? Fiz o meu doutoramento. O meu mestrado foi em citogenética humana, em que eu fazia análise de quebras cromossômicas em polipose familiar, que é uma doença muito grave, né, que atinge as famílias, que acaba evoluindo no câncer, né, e essas pessoas morrem jovens. Então, assim, a minha análise toda foi em famílias. E aí, o meu doutorado, eu parti para biologia molecular e também trabalhei com câncer, né, na parte de câncer, com linfomas, que são tumores do sistema imune, né? E continuei os meus estudos. Naquele tempo, a gente tinha, assim, é que eu falo, né, para os alunos, enquanto você é jovem, continue os seus estudos, né? Porque, assim, eu fiz mestrado, doutorado e caí para o pós-doutorado. Foi tudo um atrás do outro. E o meu pós-doutorado durou 4 anos. Porque era a época do projeto humano, do projeto Genoma Humano do Câncer, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doc pela FAPESP, financiada pela Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo, multicêntrico, né? Então, assim, eram vários laboratórios do Estado de São Paulo para dar resultados da pesquisa rapidamente, né? Então, precisava de, vamos dizer, mão de obra qualificada e eu queria participar, né? Eu estava fazendo o meu doutorado e falei, não, eu quero participar e participei durante o meu doutorado, né, no projeto e terminei meu doutorado e já fui e ganhei uma bolsa de pós-doutoramento e continuei a fazer os meus estudos, né, que renderam publicações em revista muito boas, com peso, não 3, mas 12, sabe, na época. E foi muito bom, foi uma experiência muito grande. Então, eu digo assim, né, que a minha escolha pela biologia foi essa parte que eu passei junto com a minha avó materna, né, que já trabalhava com ensino e que me incentivou, assim, na verdade, né? Criança sempre se espelha, né? Os meus pais, eles são de família simples, né? O meu pai, ele é ferroviário, a minha mãe é dona de casa, mas eles, né, são pessoas formidáveis, né? Que eu tenho muito orgulho de falar, são pessoas que têm caráter, trabalhadores e que sempre incentivaram os filhos, né? A estudar com dificuldade, mas fomos lá, né? Eu estudei em colégio público,
né? Eu e meu irmão. Eu fiz uma faculdade pública, o meu irmão já fez uma faculdade particular, ele é engenheiro de produção, né? Somos em 2 irmãos, e eu bióloga, né? Um engenheiro e outra bióloga. E aí eu sempre falo para os meus filhos, e acho que eu incentivei meus parentes, né? Porque eu tenho também uma parente, né? Que é, na verdade, a minha prima, mas por eu ser bem mais velha que ela, né, eu considero que eu sou a tia dela. É bióloga, também formada pela Unesp de Botucatu, e está fazendo os estudos dela aí de especialização. Então, assim, ela cresceu eu falando de DNA para ela, e ela acabou fazendo biologia. E agora tem os meninos aí, né, e as meninas que eu não sei se vão seguir para a área. O Vitor, né, que está fazendo medicina, tá aí. Mas é isso, né? Mas pode me perguntar mais coisas que eu vou falando, que eu esqueço. Lhe ouvindo, professora Magali, dá para perceber que assim, a sua escolha profissional meio que já está definida na infância mesmo, né? Sim. Não tinha dúvida que queria ser professora, essa coisa de gostar do mato, catar os bichos, né? Então, essa relação do estudo dessa vida, das vidas, né? E levou, quando você se tornou uma adolescente, a entender que isso era biologia, né? Exatamente. E vejo que essa escolha causou impacto, sim, na sua trajetória como pessoa, como mulher, né? Esse caminho de saber já o que queria. E nós, da virada do século XX para o século XXI, a gente meio que já tem essa definição de vida profissional, é um melhor caminho, né, para a gente, como mulher, para ter independência, ter autonomia. Mas você constituiu família, teve os filhos vieram antes ou depois ou no meio dessa trajetória toda, né? Então, a minha vida tem várias histórias. Isso é bom. Contar. Então, assim, o Vitor, né, que já está com fez 22 anos a semana passada. Nossa. Entrou aí para o 3º ano de medicina. Parabéns, né, Vitor. Humana, e tá lá na batalha da pandemia, do remoto e do presencial, né? Então, o Vitor veio primeiro, mas ainda o Vitor carregava no colo e eu estava fazendo meu doutorado. Mas aquela época... Já era uma mãe madura, decidida, encaminhada, né? Eu tive o Vitor, não era uma adolescente, já... Então, assim, mas assim, eu nunca parei de estudar, né? Então, eu fui fazendo uma coisa atrás da outra, sempre terminando os meus estudos, e a minha família me ajudou muito, né? Minha mãe e meu pai me ajudaram muito. E aí eles ficavam com o Vitor, né? Ficavam com o Vitor, e aí eu não parei meu doutorado mesmo estando o Vitor, ia lá para amamentar e continuei fazendo as minhas pesquisas. Fiquei aquele tempinho dos 3 meses, né? E já quis voltar para terminar tudo. Tanto que o Vitor, esqueci, ele ia estar na escola por causa do projeto Genoma Humano à Desculpa, noite. Viu, Vitor? Mas faz parte, não aconteceu só com a sua mãe, ele lá, não, coitadinho. É normal, tá? Eu falei, eu lembrei, eu tenho que buscar meu filho na escola, porque a gente se empolga tanto. Entra dentro do laboratório, e é que eu digo, né? A gente tem que amar aquilo que faz, né? Tem que se empolgar. E assim, e os meus supervisores, eles sempre davam a oportunidade, mas a gente sempre tinha publicações em revistas muito fortes, né? Então eu não podia perder essa oportunidade, né? Eu tinha que aprender, e aí, né, eu falei assim, filhinho, você vai para a escola e eu fico lá fazendo as minhas coisas. Daí depois, o Vitor, eu tive um relacionamento, né, com o pai do Vitor ainda na graduação, e eu acabei tendo o Vitor. Só que os nossos caminhos, né, se separaram, né, e o pai dele também é médico, e aí a gente se tornou amigo, mas não deu certo, né, ficarmos juntos. E aí eu conheci o Jomar, que era biólogo, né? Eu falei assim, eu não queria mais casar, viu, professor? Eu só queria me dedicar aos estudos. Mas aí a gente acabou se apaixonando. O Jomar foi embora para os Estados Unidos. Ficou 5 anos lá, você acha? Né? Eu nem achava...
fazendo o pós-doc dele, morando lá mesmo. Ele sempre me convidava, vai embora pra cá, e eu com as minhas coisas e com o Vitor. Eu falei, não. Eu achava que nem ia ficar com o Jomar. Aí o Jomar voltou, nosso amor ainda continuou, a gente casou e só namorava pela internet. Então, gente que está na pandemia, né, que está desestimulado no namoro, a gente namorou praticamente aí uns 5 anos. O pessoal... Isso eu imagino que seja início de internet, que início não era internet de discada, não era a essa gente potência. combinava os dias, hoje a gente vai se ver hoje na internet. Não era esse acesso tão fácil hoje não de internet. E meus colegas achavam que era mentira, o meu namorado era imaginário, até eles verem o Jomar quando ele voltou para o Brasil. Aí a gente acabou ficando junto, casamos e tivemos as gêmeas, né? E para mim foi um grande aprendizado. Por quê? Né? Conto aqui, porque eu sou geneticista, né? E a Raquel, uma delas nasceu com a síndrome de Down. A Raquelzinha nasceu com a síndrome de Down. E assim, foi muito difícil para eu aceitar. E olha que eu sou geneticista, né? Por que foi difícil para eu aceitar? Porque quando eu optei por fazer genética, eu queria fazer genética humana, mas eu fazia genética humana, mas eu analisava outras doenças, né? E não que a síndrome seja uma doença, é uma síndrome. Mas assim, eu não queria fazer parte da genética médica, então tinha profissionais, pesquisadores excelentes lá na genética de Botucatu, que só analisavam as síndromes. Mas eles passaram, assim, o que eu imagino, né, que eu tinha quando eu tinha aula, né, de genética médica, o que se passava dos livros, né, era só coisa muito ruim. Então, assim, falei assim, não quero isso não para mim, vou para outra área. E aí veio a Raquel, não sei se foi para me ensinar, né? Possivelmente, são as assim, mensagens da vida. São as mensagens da vida. Eu sempre fugi da genética médica e acabei tendo uma filha com síndrome. E assim, a Raquel é maravilhosa. Se tem alguma expressão gênica de amor que deve acontecer, que eu acho que o pessoal estuda genética comportamental, ela tem isso, né? Porque ela tem 47 cromossomos, né? Tem o cromossomo 21 a mais. Então, se você tem o cromossomo 21 a mais, então você, durante seu desenvolvimento embrionário, todos aqueles genes ou se expressaram na hora que não era para se expressar, ou se expressaram de uma forma exacerbada, ou não se expressaram. Então, daí nasce a criança com aquelas características fenotípicas que a síndrome de Down tem. E uma delas é o cognitivo, a dificuldade que ela tem na fala. Então, para a Raquel, sempre foi tudo muito devagar, né? E está sendo ainda. Mas o amor dela não é devagar, né? Ela é muito sensível, ela percebe, né? Ela percebe que o irmão foi embora, que estuda fora, ela percebe se eu tô triste, se eu tô alegre. Ela, assim, é o meu anjo da guarda. Então, eu digo assim, se eu ainda não ganhei um Nobel, professora, foi a Raquel. E através da Raquel, me permitiu que nas minhas aulas de graduação, que eu dei de genética no INTA, né? Que eu dei muito tempo de aula aqui de genética, né? E em São Paulo também dei. Então, eu meio que desmistifiquei essa parte, né, das pessoas terem um preconceito com as doenças genéticas. Então, meus alunos, né, eles ficavam com risinhos, né, quando a gente colocava algum paciente com a síndrome de Down, explicava as características, ou com qualquer outra síndrome, né? Então, assim, eles ficavam com risinhos e etc, etc. E eu sempre parava e dizia assim, olha, gente, eu tenho uma menina com síndrome de Down, colocava as fotos da Raquel, colocava a foto da família, explicava, é desse jeito, né, que ela é, né, a gente tem as dificuldades, tem, né, não vou dizer que não tem dificuldade, é muito mais dificuldade para a gente do que para a criança, né, porque ela sabe que tem, mas a gente tem que estar ali para dar o suporte, né. E aí eu acho que os alunos até entenderam, viu? Eu espero que eu tenha passado alguma mensagem para eles. Bem, pelo que eu estou entendendo, essa cientista soube usar o conhecimento que aprendeu, inclusive até desmistificar o que tinha aprendido, tanto que se afastou da genética humana, para
poder atuar naquilo que a gente também, quando escolhe ser mãe, quer fazer o melhor do mundo, né? Que é ser mãe, né? E a melhor mãe e receber esse amor todo de 3 filhos. E uma que especialmente vem triplicada em amor, pelo que você está descrevendo, Sim, né? sim. É aquela doçura toda colocada. Muito, muito importante, inclusive, lhe ouvir nessa trajetória, porque não é fácil, inclusive, quando a gente está grávida. Uma das maiores preocupações será que vai vir com todos os dedinhos, todas as pernas, como é esse momento da multiplicação das células, e vocês viram que como ela foi interpretando essa multiplicação das células, os 21 cromossomos, então é uma mãe fora de série, né? Nesse caso aí, que já vai tentando entender essa trajetória. E como, nessa perspectiva, né, como é uma série em homenagem às mulheres, e principalmente às mulheres que vinculam isso à sua vida profissional, é muito importante lhe ouvir. Muito obrigada pela partilha de informações. E a Gabriela, nessa que é a gêmea, né, nessa trajetória, porque aí você tem, nessa experiência de maternidade, formando 2 moças, né? 2 são meninas ainda, estão na fase aí de adolescência. Qual é a sua preocupação com a formação de 2 novas mulheres, né? A primeira coisa, né, é que eu sempre procurei tirar até o preconceito da própria Gabriela, né? Porque assim, a Gabriela, ela no começo, agora não, né? Mas no início ela sentia muito essas dificuldades que a irmã tinha. Então, às vezes, ela até deixava de fazer as coisas dela, né, para acudir a irmã. Isso era na escola. Então, às vezes, as professoras me chamavam e falavam: olha, a Gabriela é preocupada excessivamente com a Raquel, né? Às vezes ela deixa de brincar para ir, né, defender a irmã por qualquer coisa que ela achava que iam fazer com a irmã dela. Então eu expliquei, né, para ela, né, o que é a síndrome, ela sabe. Com 5 anos ela já falava ácido desoxirribonucleico e ficava brincando com o irmão, né? Assim, quem falava direito a palavra não eram as pegadinhas dela. Então, o trava-língua aí, o né? trava-língua. Então, assim, ela passou por isso quando menor. E agora ela tá mais... Ela defende ainda a irmã, mas ela ajuda muito a Raquel, né? Porque às vezes eu sou uma mãe mais preocupada, né, com a Raquel. Ela fala: mãe, mas você tem que deixar a Raquel viver. A Raquel sabe fazer isso, mamãe. Você sabe que ela sabe, é que você é muito preocupada. Mas a gente acaba pecando, né, mãe? Além de, assim, eu sei das coisas, né, por ter estudado, né, eu tenho esse esclarecimento da Raquel, sei tudo direitinho, né, o que aconteceu com ela, geneticamente, né? Mas assim, a gente tem essa coisa de ser mãe, é instintivo, né? Mas a Gabriela ajudou e ajuda muito a irmã, porque a Raquel se espelha nela, né? E quando o Vitor estava aí, ela se espelhava no Vitor também, porque ela adora, né? Todos os bonecos dela é um menininho, não pode ser uma boneca. Ela quer... Mas assim, professora, foi muito bom, né? Assim, ter a Raquel, ter as gêmeas, né? Eu digo assim, né, para os meus alunos, não é fácil gêmeos, não. Biologicamente, nós humanos não somos preparados para ter gêmeos, né? Então, assim, o que a gente vê na mídia é muita gente com gêmeo, mas as artistas principalmente, né? Porque hoje em dia a gente tem a tecnologia de você congelar os seus óvulos, né? Para que não tenha esses erros genéticos e que você possa ter filhos bem depois, por causa do nosso trabalho, de casar, ter filhos bem mais tarde, né? E então, aí assim, congela os óvulos, que são mais jovens, né? Exatamente, vai ter filhos mais... Só que nessas técnicas de congelamento de óvulos, aí você tem essas desvantagens que é ter. A hora que você vai fazer a fertilização, é você ter gêmeos, né? Ou trigêmeos. E daí você tem que ter dinheiro para cuidar dos filhos também, né? Então, assim, mas na minha família, eu tenho casos de gêmeos, né? Tanto da parte paterna, quanto da parte materna, né? Então, meu pai, por exemplo, ele teve irmãs gêmeas idênticas, né? A minha avó teve mais de um par de gêmeos,
parte materna. Materna e paterna, né? Eu tenho casos de gêmeos. E aí fui eu lá premiada das netas, né? Então, assim... Mas é isso, professora, a gente não sabe, né? Ainda bem que a gente não sabe, né? Mas assim, a gente está na vida para aprender e passar esse aprendizado para os nossos filhos. E assim, aí quando a minha filha tem alguma dificuldade, ou o Vitor, eu falo, gente, vocês não podem reclamar, né? Porque vocês têm um cognitivo espetacular. Então, assim, vocês têm todas as possibilidades da vida. Então, continuem as dificuldades, a gente tem que tirar as dificuldades e continuar. Digo para os meus alunos também, né? Os meus alunos aqui do Uninta sabem disso. A primeira coisa é a gente gostar daquilo que faz. Se não gostar, não adianta. Então, primeira coisa, as dificuldades virão. Então, assim, se você tem aquela vontade de fazer pesquisa, não importa, as dificuldades virão, você vai pensar, vai ler um paper, vai discutir com o seu orientador. Por isso, professora, as nossas inscrições do mestrado, né, estão abertas. Vou fazer essa propaganda aqui. Pode, até 12 de março de 2021. Né, espero que a nossa turma aí, 2021, tenha vários egressos aí do UNITA. Ela está falando do mestrado em biotecnologia, que as inscrições estão abertas até o dia 12 de março. Então, a gente está aqui nessa gravação em fevereiro, né, já esperando você. Porque, veja, o objetivo também dessa conversa é conhecer as trajetórias femininas, mas ser inspiração também para as próximas gerações. Então, de repente, essa carreira de estudos, e quem já está na graduação e sabendo que tem outros níveis de estudos, como mestrado, doutorado, né, nessa sequência, o Uninta tem essa oportunidade, e para os egressos é bolsa de 100%, né, para quem for aprovado. Bem, nessa trajetória que vocês viram de sequência aí de estudos, é muito interessante que nessas conversas que a gente está tendo aqui na edição de 2021, uma expressão que vem aparecendo é essa de não perder a oportunidade, né? Tanto que você mesmo, na maternidade, durante o doutorado, teve a oportunidade de uma pesquisa multicêntrica, a família lhe deu apoio e você, né, pulou na oportunidade e seguiu. Acho que isso é muito importante. Inclusive, você já deu vários conselhos aqui que eu acho que é importante. E para a gente já ir nesse tom de encerramento, quais mensagens, né, deixaria, então, para essa nova geração de meninas, de meninos, nesse espaço de conquista? Porque na área genética, a biologia é meio equilibrada, né, de menino, de jovens mulheres e homens. Sim, mas sim. na área da pesquisa e da genética, nesse mundo da ciência, é uma área mais masculina também, né? Mas já está mais equilibrada? A gente tem grandes cientistas mulheres. Professora, né? Então eu vou dar, assim, eu queria deixar uma mensagem aqui nos tempos da pandemia. Então, nesses tempos de pandemia, o recado que eu deixo é para os jovens não ficarem desestimulados, né? Continuarem com seus estudos. Eu falo isso porque eu tenho três, até a Raquelzinha com a síndrome de Down está lá no Zoom. E aprendeu até a entrar no Zoom e está lá fazendo as aulinhas dela. Então, assim, a gente não pode ficar desestimulados, a gente está com a tecnologia, né? Não estamos mais no passado, onde as pandemias mataram muito mais do que o que aconteceu agora, né? Graças à tecnologia, né? Graças aos grandes cientistas, à medicina, a gente, né, em um ano praticamente, a gente está com as vacinas, né? Não digo que nesse momento, já em 3 meses, a população mundial vai ser vacinada. Mas, assim, o importante é que esses jovens, né, tenham aquela ideia da biossegurança, né, porque às vezes a gente é jovem e acha que comigo nunca vai acontecer nada, né. Eu fui jovem, né, e eu tinha isso dentro de mim, né, eu sou a fortaleza. Mas, assim, que eles procurem pensar naqueles que podem ser acometidos pela pandemia, mas que não desistam, né. Isso todo caos, né, tem o seu fim, né, tem a sua solução, e com certeza isso vai ser um grande aprendizado para todos, porque eu acredito
Eu não acredito que seja só essa pandemia no mundo, não, viu, professora? Eu acho que outras virão, né? E a gente está mais preparado para elas, né? A gente só ouvia falar, né, de pandemias antigamente, né? E a gente está vivendo isso hoje. Então, os meus filhos, né, estão estudando remoto, os filhos de vocês estão estudando remotamente, mas eles têm que ter esperança, né? Então, a esperança de viver num mundo melhor, né? Se tivermos que viver, nos adaptarmos a novos procedimentos, vamos nos adaptar, né? Não estamos aí com as máscaras, né, usadas, e eu digo assim, né, meus filhos, né, vou colocar uma parte de dentro de casa, mas o Vitor, por exemplo, mas eu acabei de entrar na faculdade, agora que eu ia começar a fazer amigo, ia arranjar namorada, agora eu tenho que ficar dentro de casa, remoto, sem amigo, né? A Gabriela, eu só fico dentro de casa, eu tô ficando louca, né? Eles têm, né, coitados, né? Entendo isso, como nós também entendemos o que eles estão passando. Mas eu digo assim, para não perder a esperança, né? Nós estamos vivos, né? Gratidão é que a gente está vivo e temos a tecnologia para sobreviver. E eu passei aí namorando um bom tempo via internet e deu certo, mas isso é brincadeira, viu? Isso são os casos raros. Mas é isso, né? Uma boa tarde. Ah, que coisa. Mas eu tenho experiência também de namoro à distância, que nem tinha internet, era o telefone à ficha, que ainda era a ficha de 2 a 3 minutos e não tinha dinheiro para isso, então era 2 fichas no máximo para namorar, né? Então, cada um tem uma experiência com esse processo de distância. Muito obrigada pelas suas palavras finais e representa exatamente esse espírito de uma mãe cientista, né? Então, essa dica aí colocada de conforto, para que a gente realmente seja grato também por todo o apoio que a gente tem tecnológico. É um tempo relativamente mais fácil do que foi a pandemia de 100 anos atrás, da gripe espanhola. Então, por esse meio remoto, e até mesmo a gente está podendo agora conversar com vocês, é fruto, né, desse trabalho. Então, muito obrigada, professora Magali, pela sua disponibilidade, por contar um pouco dessa linda trajetória, e ela é sempre assim, desse jeito, calminha, falando, né? Isso é importante, e essa paz. E muito bonito conhecer a sua trajetória de aplicação de conhecimento, né? E beijos para as crianças, né? E para o jovem, que aí já é um homem, né? Tchau, Vitor, Gabriela e Raquel. E Raquel. Até mais, então. Até a próxima. Obrigada também. Tchau.